Simples, prático e rápido. Aí, já está ao vivo. Muito boa noite. Boa noite a todos e a todas. Um abraço. Pronto, tá vendo? Nem doeu. Já estamos ao vivo. Como é que vai, professora? Bem, Tá bem de bem. saúde? Graças a Deus. Amém. Amém 3 vezes. Suzineide de Floresta também registra aqui a presença. Boa noite, seja bem-vinda. Dai Nascimento entrou. Obrigado pela presença. Jolima daqui. Boa noite, minha professora. Linda, minha aluna, minha ex-aluna também. Escola Três Marias. Fafá, minha amiga, você realmente é a professora que inspira. Oh, obrigada. Comadre Tida, tá travando muito. Gente, vocês conseguem me ver e ouvir bem e ver e ouvir bem a professora Fafá? Coloca aqui nos comentários se vocês estão conseguindo ver e ouvir a gente bem, para que a gente possa iniciar. Para mim tá tudo ok aqui. Estou conseguindo ver e ouvir bem a professora Fafá. Mas se de repente pode estar com algum desafio, Suzineide botou que sim. Obrigado, Suzineide, pelo feedback. Rita botou sim. Minha irmã. Josenilda diz aqui, boa noite, madrinha. Professora Socorro Mendes está por aqui. Bom, o feedback aqui do pessoal está dizendo que sim. Gente, obrigado, tá? Dá uma olhadinha na sua internet, comadre Tida. Possa ser que você esteja com algum desafio ou está nos dados móveis, tá? Muito bem, professora Fafá. Vamos iniciar aqui esse bate-papo, essa noite, falar um pouquinho sobre a sua experiência com esse livro, Professores que Inspiram, que você fez parte como coautora, registrou a sua trajetória, o seu legado. Silvia Régio, boa noite, seja bem-vindo. E a gente vai compartilhar aqui um pouquinho da sua experiência, falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória, sobre o seu legado. Eu vejo aí que o seu cenário de fundo é a sua biblioteca, recheada de livros. E a gente parabeniza você, professora, pela decisão de ser parte Ouvi desse bem o que projeto. você falou, Rodrigo. Você não conseguiu ouvir, não? Travou para você, foi? Não. Seus ex-alunos de Petrolândia, todos ligadinhos aqui. Muito bem, gente. Obrigado pela presença de vocês. Suélida deu boa noite. Boa noite, Suélida. Seja bem-vinda. Você consegue me ouvir agora? Sim, agora Ótimo. sim. Acho que foi alguma oscilação da internet, tá? É possível. Nascimento Josileia. Pessoa maravilhosa que aprendi muito. Eita! Muitos Obrigada. feedbacks, professora. Você é muito querida. Como eu dizia, professora, a gente dá as boas-vindas, parabeniza você por ter decidido ser parte, registrado sua trajetória, seu legado. E hoje a gente vai bater um papo aqui para falar um pouquinho. Nalva entrou aqui para falar um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre o seu legado, aprofundar um pouquinho mais, tá? Tá dando uma oscilada na internet, é normal, mas eu acredito que vai estabilizar, tá? Qualquer coisa você me dá o feedback que eu posso estar repetindo, porque tá oscilando um pouquinho, eu tô vendo aqui, tá? Aran Aristides, boa noite, seja bem-vindo, Alan. Para a gente começar o nosso bate-papo, professora, se apresenta. Quem é professora Fafá Gersino? A professora Fafá Gersino é filha de Gersino e Dona Margarida. São agricultores. Minha base, minha origem, pessoas admiráveis e que eu respeito muito.
e que devo toda a minha trajetória a eles, né? Eles que abriram mão de uma pessoa para ajudá-los na roça, para estudar se tivesse uma vida melhor que a deles. Fafá é uma pessoa fácil e difícil de conviver. Complexo, né? Mas é o seguinte, fica fácil de conviver comigo se for uma pessoa honesta, se for uma pessoa batalhadora, se for uma pessoa que tenha respeito. Fica difícil de conviver e me estressa ao extremo essas qualidades. Eu costumo dizer que o meu maior defeito, que eu acho, né, que os outros acham, aí vai longe. Mas eu costumo dizer que o meu maior defeito é a mania de perfeição. Né? Eu tenho mania de querer as coisas. Isso a noite possível, contanto que eu desse conta daquilo direitinho, na hora certa, conforme o combinado. E me deixar. Sou paga para trabalhar mais tarde, eu não preciso. Gente, agora para mim travou. Professora, vocês estão conseguindo ver e ouvir Fafá, gente? Para mim aqui travou. Nesse momento travou. Socorro também. Oi, Socorro. E até dar um salve aqui para você. Realmente, travou aqui para mim também. Fafazinha de Floresta. Boa noite, Marivânia. Seja bem-vinda. Professora, deu uma travada aqui para mim. Eu não consegui ouvir a senhora, a sua colocação. Parou na parte que você falou que seria fácil conviver com você se fosse uma pessoa honesta e tal, e difícil. Aí depois disso começaram a dar umas travadas, eu não consegui ouvir mais. Você pode repetir, por gentileza? E acredito também Sim. que o pessoal aqui também não conseguiu ouvir. Trabalho, se não tiver respeito com as outras pessoas. Eu até costumo colocar e conversar com as pessoas a questão da palavra respeito e da palavra amor. Porque as pessoas costumam dizer assim, o amor é a palavra mais importante, é a palavra mais poderosa. Eu digo que é o respeito, porque respeito é único, não tem duplo sentido. Amor tem. Quantas vezes a gente escuta dizer que matou por amor? É um tipo de amor que eu não entendo. Né? E o respeito não tem isso. O respeito não ou tem você isso. respeita ou não. Eu até costumo dizer que se existir amor entre um casal e não existir respeito, o casamento não vai longe. Mas se existir o respeito, ainda que não exista amor, esse casamento ainda segue. Ele vai longe. Então, eu acho respeito a palavra base para uma convivência entre todas as pessoas. Professor, aluno, irmãos, pais, amigos. Eu acho respeito. E é isso. Então, eu percebo aqui agora com essa sua fala, professora Fafá, que um dos seus principais valores é respeitar e ser respeitada. É o respeito. Sim. E agora eu começo a entender um pouco mais, já assim, a gente vai falar sobre isso, sobre o que fez você aceitar ser parte dessa coautoria.
de aceitar ser parte desse projeto Professores que Inspiram. Eu acredito que essa palavra respeito, respeito à sua história, respeito ao seu legado, respeito a tudo que você construiu ao longo desses anos dedicados à educação e que você continua na ativa, foi muito forte para que lhe ajudasse nessa tomada da decisão. Foi sim. E acho que deu um delayzinho lá para ela. O pessoal aqui está dizendo que está travando. Também a sua fala tá. Fafá, estou te ouvindo Sim. agora. Ok. O pessoal falou que deu uma travada na sua fala. O pessoal está aqui falando, Janete, Marisa, travou. Pronto, voltou agora. Voltou Vai normal? lá, Fafá. É uma pena. Voltou agora. Tá indo e voltando. Acho que é a sua internet. A partir de onde eu devo continuar, porque eu não sei onde travou, o que eu estava falando quando travou. Pronto, eu falei, né, sobre a palavra respeito, sobre o fator determinante para que você fosse, e depois disso a gente não conseguiu te ouvir mais. Acho que você falou aí a questão da Do decisão respeito, de que você se sentiu respeitado e que pode ter sido um dos fatores que fez com que você tomasse a decisão de escrever. Certamente. Eu já tinha vontade há muito tempo de escrever, né? E quando eu recebi o convite da editora, eu fiquei pensando assim, é bom, é ótimo, é meu sonho, vou fazer, vou participar. Mas até rapidinho eu disse a você, aceito. Aceito porque é o que eu queria. Logo depois, não sei se foi dia seguinte, eu liguei para você e disse, Rodrigo, não vai dar, e saí inventando de coisas, estou sem dinheiro, não sei o quê. Porque eu lembrei que há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, apareceu uma pessoa, quando eu ainda morava em Floresta, e recolheu poesias de várias pessoas lá para fazer um livro de coautoria. E até hoje a gente não teve mais retorno. Ninguém sabe o que aconteceu com isso, né? Nessa época, daqui a pouco você vai me dizer, a gente não tinha assim como procurar, e nem eu costumava guardar uma cópia. Então, o que foi com ele, com essa pessoa que apareceu lá pedindo, foi. Então, minha dúvida, será que vai fazer a mesma coisa? Será que está pedindo a coautoria e vai sumir? Aí depois eu pensei, não, Rodrigo, eu conheço, da escola, foi meu colega de trabalho. Socorro Mendes já está engajada nisso, já faz parte desse projeto. Não é possível. Então, aí você chegou com aquela conversa, olha, é assim, vamos dar um jeito, vamos participar, e resolvi fazer. Fiz, não me arrependi. Gente, isso que a professora Fafá está dizendo aqui, e eu falei que eu sei o que é que aconteceu, Fafá, e porque já aconteceu algo muito parecido com a gente, enquanto editora. A gente contratou uma editora para fazer esse serviço, né, esse trabalho de edição, de impressão e tudo. E os camaradas receberam a grana, receberam as histórias e sumiram do mapa. Então a gente sabe na pele o que é isso, o que é você ser enganado. E a experiência para a gente não foi muito boa, não. E um dos motivos que fez com que a gente trouxesse a editora aqui para o Vale do São Francisco, e é importante para você que está assistindo essa live agora entender, onde a gente tem aqui a professora Socorro Mendes, professora Marta, professora Joelma, professora Cineide, professora Fafá, é exatamente a seriedade do trabalho que a gente faz. A gente tem uma seriedade e, como a professora Fafá falou, olha, eu sou bem perfeccionista.
Se ela disse que não se arrepende, então ela está satisfeita com o material que ela recebeu. Porque antes de você ser a perfeccionista, nós, no lado de cá, somos extremamente perfeccionistas e exigentes também. Então, todo o trabalho que a gente faz, e principalmente trazendo essa bandeira do professor, e aí a gente, dentro de tantos projetos, a gente teve a ousadia de puxar a sardinha também para a educação, porque eu também, como a professora Fafá falou, eu também passei uma boa temporada na educação, e minha esposa é professora, eu conheço a realidade da educação também, então esse reconhecimento, essa valorização, esse respeito com o professor, a gente tem muito forte. Então, por isso, graças a Deus deu tudo certo e nós estamos aqui hoje batendo papo com essa professora. E você que está aí do outro lado, você pode mandar suas perguntas, tá? Você pode mandar seu comentário que eu vou estar lendo aqui. Eu não estou lendo agora porque a gente estava aqui estabilizando a internet, parece que agora estabilizou mais, parou de travar. Então, pode mandar sua pergunta, seu comentário, que eu vou estar lendo aqui para a professora Fafá, tá bom? Fica tranquilo, que você não vai passar batido, não. Professora, continuando o nosso bate-papo aqui, eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho sobre a sua trajetória na educação. Porque eu vi aqui comentário, seus ex-alunos estão aqui presentes, professora Fafá de Floresta Rasa, aprendi muito com ela, me ensinou muita coisa, minha vizinha é top, que aqui fala Tia Cissa, Lucilene Viana, Pedra Preciosa, Xodó, essa minha cunhada é show. Então, assim, de tanto feedback, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua trajetória, para que as pessoas que não te conhecem, que aqui também tem o público da editora, elas possam conhecer um pouquinho mais sobre você. Vai lá, professora. Ok, desde já, obrigada, viu, gente? Todos vocês, meus ex-alunos, ou não. A minha trajetória na educação foi a seguinte. Quando eu saí da roça para estudar, eu já sabia que queria ser professora. Não porque eu achasse que fosse minha vocação, é porque eu não tinha conhecimento de outra profissão. Meus pais achavam e falavam que professor parece que era o grau mais alto que uma pessoa poderia alcançar, ou que estava ao alcance deles, não sei. Mas eu estudei, me formei. Primeiro eu estudei na escola Júlio de Mello, em Floresta, que amo até hoje. Lá só tinha a escola ainda existe, professora? Desculpa perguntar. Existe. Sim. Parece-me que a primeira escola de Floresta, ela foi construída em 1929. Escola Júlio de Mello, fica bem no centro da cidade. Terminando a quarta série, na época, né, no caso, o quinto ano, lá não tinha mais, a gente tinha que ir para uma outra escola. E eu fui para a escola Capitão Nestor Valgueiro de Carvalho. Lá terminei o ginásio, o nono ano. Maravilhosa, uma escola também inesquecível. E daí fui para a maior escola de Floresta, que era a Escola Afonso Ferraz. Na escola Nestor Valgueiro de Carvalho não tinha o ensino médio. E eu fui fazer o magistério no Afonso Ferraz. No ano seguinte, fui fazer faculdade em Arco Verde, distante de Floresta, quase 200 quilômetros. Acho que não chega a 200 quilômetros, mas é quase isso. Foi muita dificuldade. Foi uma época muito difícil na minha vida, mas ninguém vence. Vinha todo dia, professora? Não, a gente passava uma semana sem ir, ia na época de prova, antes ficava fazendo os trabalhos, por aí. Ia uma semana antes das provas para fazer os trabalhos, porque as pessoas que moravam distantes, que não moravam lá perto de Arco Verde, elas tinham assim uma certa regalia, né? Era passado trabalho para a gente fazer. E no ano de 88, passei no concurso, coincidiu com um ano que eu estava terminando a faculdade. Então, foi terminando a faculdade e passou no concurso público do Estado? Do Estado. E só fui chamada quase um ano depois, foi em 89. Aí fui trabalhar numa vila agrícola,
que as pessoas chamam agrovila, mas na verdade é uma vila agrícola. Não é como as agrovilas aqui em Lagoa Grande, que a agrovila daqui é dentro da cidade, né? E não é uma vila agrícola. Lá Sim. era uma vila agrícola. E foi assim, foi maravilhosa a minha experiência lá. Não só minha, mas acredito que dos professores que trabalharam naquela região de agrovilas, todos se sentiram realizados. Eram pessoas humildes, simples, mas bem acolhedoras, bem atenciosas. E lá nesse local, a gente era assim, professor tinha nome, era respeitado. Era aquela pessoa que gritava quadrilha, que dava remédio, que apartava briga, que a gente era padre, era médico, era tudo, sabe? E foi uma época, assim, muito boa, uma época de muito crescimento pessoal. Muita gente na cidade que não conhecia a realidade da agrovila dizia: como é que vocês ficam num lugar desse? Venham para a cidade, vocês têm conteúdo para dar aula na cidade, como é que fica? Mas a gente sabia que lá a gente era acolhido. Na cidade não era bem diferente. E foi uma época, assim, muito boa. Tanto é que algumas das professoras casaram-se por lá e continuam até hoje. Né? Eu conheci o meu esposo lá, também na Agrovila, ele era daqui de Lagoa Grande. Aliás, ele é de lá, mas morava aqui, trabalhava aqui, foi passear lá e, bom, resultado, estou morando aqui em Lagoa Grande. O resumo da história. Foi passear lá e o resumo da história você está aqui. Foram 17 anos morando em Petrolândia. Foram 10 nessa agrovila. Depois eu fui para a cidade, não quis retornar à floresta. Aí eu fui trabalhar na cidade, trabalhei na escola de Jatobá, também muito bom. Foi lá que eu me realizei profissionalmente como professora, porque eu trabalhei com uma turma de projeto avançar, eu acredito que foi a primeira turma de projeto avançar da época, com alunos, assim, de um nível assustador de inteligência. Eram alunos maravilhosos, todos profissionais, e eles diziam assim: a gente não está interessado em diploma, queremos aprender. E isso é o sonho de qualquer um professor. O aluno não está interessado em diploma, quer aprender. E tem uns 3 alunos, que tinham feito o curso de contabilidade até o 3º ano, tinham desistido no último ano, já no fim do ano. Na época que eles tinham desistido, não tinha esse negócio assim, não, vamos ajeitar, volta o aluno, desistiu, faltava um dia, desistiu, era reprovado. E eles eram profissionais, tinha enfermeiros, mais de um, tinha topógrafo na turma, tinham contadores, era uma turma muito boa mesmo. E as aulas de matemática, que não é meu fraco, eram eles que ministravam. Tranquilo, ó, o conteúdo é esse aqui. Ah, isso aqui é moleza, professora. Quando eu estou lá fazendo as medições, a parte de topografia, eu trabalho com isso. Ótimo, então venha e dê a aula. Saía perfeito. Eu até fugi com essa turma do que era solicitado. Era para fazer os exercícios que vinham nos livros. Eu cortei isso e eles faziam as apresentações. Eles faziam oficina. Todo dia tinha oficina nessa turma. Então, em vez de fazer oficina, eles trabalhavam o conteúdo e apresentavam essas oficinas. Como a janela da sala ficava para um corredor, as outras salas já sabiam a hora da oficina e vinham assistir. E a direção da escola pedia que saíssem, que fossem para suas turmas, eles iam e faziam um círculo, voltavam.
Então, todo dia isso acontecia. E foi assim, foi muito gratificante. Muitas outras coisas boas aconteceram nessa escola, né? Como tem um fato que eu conto aí nesse livro, Não conte esse fato, não. Não, conto não. Conto não, porque só vai saber quem tiver com o livro. Da turma que no fim do ano me homenageou. Nem vou dizer o que aconteceu com a turma. Sim. E muitas outras coisas. Na Agrovila que eu trabalhei também aconteceram várias coisas. E ainda nessa época, enquanto eu estava trabalhando na cidade de Petrolândia, eu voltei a dar aula na escola em Comandantes, que era também município de Petrolândia, e era em Agrovila. Só que aí não era mais de primeira a quarta série, era aluno do sexto ao ensino médio. Também foi um ano só que eu passei lá e foi muito bom, foi uma experiência boa. Depois, casada, vim morar em Lagoa Grande, trabalhar na escola Antônio Morim, onde me aposentei. Ano passado, fui trabalhar na escola Inácia Rita, que é escola particular também aqui. Também porque a primeira escola que eu trabalhei em Floresta foi o Colégio Diocesano. Trabalhei lá por volta de 5 anos, onde fui professora de algumas pessoas que depois foram diretoras minhas, né? Que a gente passou a trabalhar junto depois. E como é que você se sente, professora, de ver que aquele menino que outro dia estava lá na posição de aluno, ouvindo você, tirando dúvida, depois ele foi um gestor, ele foi um colega de trabalho. Qual é a sensação que você tem quando você presenciou esses momentos e hoje, que você está aposentada, você vê tudo isso? Rodrigo, é uma sensação de dever cumprido, porque em nenhum momento eu fiz algo pensando que aquele menino ia ser meu diretor, né? Ou aquela menina ia ser minha diretora. Mas eu trabalhei de uma forma que na época, lá no futuro, eu não me envergonhei do meu passado. Eu não fui irresponsável, eu não deixei a desejar para que no futuro, não fiz pensando no futuro, eu fiz pensando no presente mesmo. Mas quando eu cheguei ao futuro, eu pensei que bom. Ela hoje poderia dizer, agora você vai fazer certo, porque naquela época você não fez. Foi muito interessante. E não foi só com um aluno, né? Aconteceu com mais de um aluno. Certo. Eu vou ler os comentários aqui para a gente reconhecer as pessoas que estão aqui comentando. Tem muito comentário aqui, então eu tenho que ler logo, porque senão a gente vai passando aqui e vai passar batido. Mônica Vasconcelos diz aqui, parabéns à editora e à professora Fafá. Mônica Vasconcelos, salvo engano, é a diretora da Inácia Rita, não é isso? Exato, perfeito. Você ainda está na Inácia Rita? Não, saí esse ano. Esse ano eu sou doméstica. Trabalho não remunerado. Joelma, Fafazinha de Floresta Rasa. Joelma Josilda, maravilhosa. Fafá maravilhosa. Jocilea Nascimento, ela é top em tudo que faz. E as outras prós que você citou também são joias, que aprendi muito com elas. Me orgulho de ter conhecido cada uma delas. Parabéns para todas. Obrigada. Você conhece Gustavo? É Gustavo Américo, conheço. Ele diz, só entrou na Melhor live. mãe. Oh! Mariso Oabi, ele respondeu aqui, Mariso, Mariso. Existe um prédio lindo, acho que é da escola lá de Floresta, quando eu perguntei, tá? Mônica coloca aqui, Prima. professora de excelência. Obrigada, Silvia Marilene. Regis.
Silvia Regis Silva, Fafá Gessino, show! Obrigada, Silvia. Mônica Vasconcelos, o Colégio Inácia Rita teve o privilégio de conhecer e contar com seu excelente trabalho. Obrigada. Marineve Freire, aprendi muito com essa professora, excelente profissional e uma mulher maravilhosa. Obrigada, Marineve, mas você sabe, nem que eu viva 1000 anos, não chego aos pés da sua sabedoria, do seu conhecimento. Inclusive, eu estava vendo um movimento aqui, o pessoal falando sobre Marineve registrar isso. Vamos lá. Ela vai fazer isso. Vamos aguardar. Manuela, que sempre está aqui nas nossas lives. Muita história emocionante. Obrigada. Tereza, você conhece Tereza? Conheço, sim. Minha madrinha, uma das minhas inspirações. Obrigada, Tereza. Alan Aristides, a melhor professora de inglês. Eita, isso é um comprometimento, viu? A outra professora. Colocou você no fogo, hein? É ele quem está no fogo, porque quando ele chegar na sala de aula, a professora vai, ó. Jeane Sakamoto, parabéns, minha amiga, exemplo de mulher. Lucilene Viana, minha vizinha, professora, amiga, comadre. Acho que tem um pouquinho de histórias com ela. Grande mulher. De Petrolândia. Petrolândia. Obrigada, Jeane, você aqui é 10. E comadre Lucilene é um doce de pessoa, maravilhosa. E vai ser coautora sua ainda. Deus quiser. Vamos lá, vem para cá. Professora, você, nessa trajetória que você teve de tantas histórias, e você contou um pouquinho aqui dessa transição, você passou por muitas cidades, passou por Arco Verde, Petrolândia, Floresta, veio para Lagoa Grande. Você tem esse conhecimento, porque você atuou em várias frentes da educação, né? Em várias etapas. E muita história, muito aprendizado, muita coisa vivida dentro da educação. E quando você conheceu o projeto, de fato, né, que você começou a reviver essas memórias, como é que foi? Conta pra gente como foi você escrever, reviver essas memórias, porque você reviveu tudo isso, e como é que foi escrever, colocar no papel tudo isso? Olha, foi difícil? Teve suporte? Como foi? Não, logo de início, eu achei assim, não vai ser difícil. Até porque eu sempre escrevi, né? Sempre escrevi poesias, romances, contos, eu sempre escrevi. Já publicou isso, professora? Ainda não. Ainda não. Gostei do ainda. Vamos embora. Mas eu pensei assim, eu acho que eu vou ter dificuldade com relação à organização. Como será? O que é que eu escrevo primeiro? O que é que eu vou colocar? Então, vocês, a editora Malzalt na época, hoje, editora Vale, chegou com a mentoria e esclareceu tudo, tirou toda a minha dificuldade. Foi assim, coisa de mãe para filho. Foi muito bom. Só que depois que eu escrevi, aí não foi bom, foi difícil. Por quê? Porque vocês me pediram uma quantidade X de páginas e quando eu fui ler, tinha feito o dobro. Né? Aí, isso é bom! Não. O momento difícil foi enxugar aquele texto. E tentei diminuir, eu não quero tirar isso, eu quero colocar isso, e foi, até que, bom, agora tá bom, enviei para vocês. Aí vocês me devolvem, olha, enxuga mais um pouco,
A gente escrevia uma página, amigas. Meu Deus, como eu vou tirar uma página daqui? E sair cortando, diminuindo, trocando frases por palavras. Bom, depois que eu recebi o livro, aí reenviei, estava ok, foi aceito. Depois que eu recebi o livro, aí eu percebi que eu escrevi principalmente a biografia. O início estava bem maior do que todo mundo. Eu, ai meu Deus, que vergonha, era para ter feito menos. Mas saiu, né? Foi publicado. Então, eu acho assim, o apoio da mentoria da editora foi imprescindível, foi maravilhoso. E eu acho muito, muito legal, professora, quando você diz isso, porque as pessoas, elas... Não é porque você é professora da área de letras, né? Português, inglês, tem essa intimidade com a língua, que as pessoas estão pensando, ela já escreve, para ela foi fácil. Vocês ouviram aqui agora, pessoas, que até o processo que nós temos aqui, ele é um processo que ele dá um suporte e dá clareza. Quando eu digo, a professora fala, foi ruim porque eu escrevi demais, é para que vocês entendam, de uma vez por todas, quem ainda tem dúvidas sobre escrever, que escrever não é difícil. Você não vai passar um ano para escrever um capítulo. Você não vai passar um mês para escrever um capítulo. É algo muito prático. Porque quando você tem clareza do processo, como a professora bem fala aqui, ela entendeu, você desbloqueia o potencial de escrita e flui. Tanto que ela escreveu o dobro. Aí foi o que eu disse, pronto, esse dobro que você escolheu, não jogue fora não. Arquive, porque depois você pode continuar para fazer a sua biografia. Mas dentro disso aqui você precisa enxugar. E aí a gente orienta o passo a passo. E hoje, gente, a gente já tinha esse processo, como a professora falou aqui, da editora. Hoje, a gente tem uma pessoa com mais de 12 anos de experiência em textos, que é a Alessiane Lima, lá da TV Grande Rio. Ela é a responsável pela parte editorial hoje. Tem expertise, inclusive ela até entrou aqui na live. Eu não sei se, Leca, se você estiver aqui, manda um salve, por favor. A Leca, ela vai orientar você dentro desse processo. Então, tanto o Rodrigo quanto a Leca, eles têm um processo para orientar você, mas a Leca, ela vai lhe dar o fino do que é que você precisa escrever para que você escreva ainda mais rápido. Então, o que era bom, professora, se você já gostou da mentoria, posso lhe dizer que hoje ainda ficou melhor. Porque a gente tem uma pessoa que realmente entende com profundidade dessa escrita. Porque 12 anos editando jornal, o jornal de maior audiência do Vale do São Francisco e da região, ela com certeza entende desse processo. Então, você, coautor, coautora, que faz parte dos projetos da Vale Editora, você tem acesso a esse conhecimento. Então, você não precisa ter medo para escrever. Se alguém aqui tinha medo para escrever, você perca esse medo agora. Porque tem esse suporte e tem uma pessoa para te ajudar. Vai lá, professora. Ela colocou aqui, eu estou aqui. A gente pode ver também, Rodrigo, que as pessoas que participam da coautoria, nem todos, aliás, poucos são professor de português, né? Tem professor de matemática, tem de outras áreas da educação. Então, não são pessoas que costumam escrever. Mas a biografia ficou excelente. A coautoria ficou ótima. Eu gostaria de aproveitar o momento e pedir para quem tiver com o livro que leia também a parte dos outros colegas, dos outros professores, porque tem muitas histórias interessantes, muitas histórias bonitas, que dão margem a gente fazer a transformação do conhecimento neles e adequar a nossa vivência, a nossa vida. Tem muita história excelente. E eu tomo a liberdade de dizer, e aqui a gente tem coordenadores, pedagógicos, gestores. Esse livro aqui, ele é uma ferramenta para que você faça um planejamento com a sua equipe de professores, seja você um coordenador pedagógico, seja você um gestor.
Você pode utilizar esse livro aqui como uma ferramenta para trabalhar a sua equipe, para trabalhar um projeto pedagógico na escola. Isso aqui não é só um livro. Não é só um livro de histórias. Isso aqui é uma ferramenta de trabalho. Então, aos colegas gestores, aos colegas coordenadores, aos colegas professores, vocês apreciem essa obra e eu digo mais. Eu convido vocês para que vocês sejam parte da segunda edição e construam esse material que ele tem um poder de transformar vidas, de ajudar no processo de aprendizagem de uma escola. Quando você pega a história da professora Fafá, e que ela não falou aqui, né, ela deu só um spoilerzinho, você vê a importância do professor, por exemplo, ter um planejamento estratégico dentro de sala de aula. Cada história, ela traz um aprendizado que você pode agregar para a sua equipe. Você pode fazer um planejamento em cima dessa obra. Ainda mais agora que a gente está nessa era digital, né, que é tudo muito online, você pode dar uma nova roupagem à sua formação. Então, escrever um livro, escrever sobre você, escrever sobre a sua história, também tem o poder de inspirar outras pessoas. Então, fica aqui um convite para cada um de vocês que estão presentes aqui na live. E eu vou ler aqui os comentários, que os comentários não param não, Fafá. Marinha Nunes, um excelente professor e uma excelente pessoa. Linda! Blog da Mari Freire, Fafazinha de Floresta me inspira. Isso é Marivânia, viu? A própria. Nalva Freire, uma pessoa maravilhosa, que aprendi muito com ela. Foi minha professora e hoje é minha cunhada. Muito querida. É daquela turma que me realizou profissionalmente. Sim, lá em Floresta? Petrolândia. Petrolândia, perdão. Lua Sou, admiro muito essa professora. Beijo, Lu. Sua comadre Ana está assistindo aqui, viu, Fafá? Bah! É uma das madrinhas de Gustavo Homero. Marineide Sá, parabéns, minha irmã e madrinha, te admiro muito. Eu também. Leciane diz aqui, escrever é libertador. Verdade, verdade. Muito bem. Niedia Batista, parabéns, professora. Que saudade. Nossa, mais de 14 anos que eu não ouvia falar em Niédia. Linda, Petrolândia. Sim. Mônica Vasconcelos, também quero beijo. Manda um beijo para ela aí, Fafá. Beijos, Mônica. Beijos para a sua escola maravilhosa. Beijos para os meus alunos que estão aqui no coração. Principalmente o meu 7º ano passado. Hoje, 8º ano. Pronto, Mônica. Feito o seu pedido. Professora, depois que você viveu essa experiência de escrever, de fazer todos esses cortes, como você disse, né? Qual foi a sensação quando você concluiu e a editora disse assim, pronto, o seu capítulo está aprovado, agora nós vamos dar andamento ao processo aqui interno. Qual foi a sensação? Bom, foi muito prazeroso, porque era um sonho realizado. Eu estava realizando um sonho de muitos anos, de muito tempo. Mas o que eu mais gostei foi de saber que eu estava com o meu legado em mãos. Não na minha mão, mas ele estava pronto, porque a hora ia chegar. Isso é uma sensação que só sabe quem gosta de ler, quem gosta de escrever e quem passa por isso. Né? Quem não, com palavras, não dá para exprimir isso. É muito bom. E quando você disse, depois que você mandou, eu acredito que você compartilhou com algumas pessoas, ou não? Que você Não. escreveu um livro, você compartilhou?
De jeito nenhum. Deixou em off? Na verdade, eu compartilhei ontem. Essas pessoas que estão aí na live foram avisadas ontem e hoje. Eu fiquei quieta, calada, até porque eu não acreditava, né? E ficou assim, será que eu vou ser enganada de novo? Então, para que não rissem de mim, eu fiquei quieta. Aí, quando vocês disseram assim, em dezembro a gente entrega um livro. Dia 1º de dezembro, eu abri o olho e pensei, é hoje. O livro é hoje. Nada. Quando não apareceu, eu pensei, não, se não foi hoje, eles devem entregar no dia do meu aniversário, 12 de dezembro. 12 de dezembro, nada. E agora? Eu vou aguardar mais um pouco. 20, 23 de dezembro, nada. Esse Rodrigo está me enganando. Mas eu sei onde ele mora. Ele até mora perto de mim e eu vou em busca dele. Mas aí, de repente, eu pensei, não, ainda é dezembro. Até 31, o Rodrigo está em paz. Depois, quando for dia 1º, no feriadão, eu chego na casa dele. Nem que Dona Silvane me bote para correr de cabo de vassoura, mas eu vou. Bom, quando foi dia 27, 28, por aí eu recebi ligação. O livro está pronto, pode vir pegar. Meu Deus, hoje eu não posso. Rodrigo, eu não posso porque eu estou indo para a floresta, eu vou para a casa dos meus pais. Não tem problema. Quando você voltar, no retorno, você pega. Bom, o livro foi entregue no mês de dezembro. Isso foi uma coisa assim que contou muito ponto da editora para mim. A pontualidade, né? O cumprimento da palavra. Isso é uma coisa... Pode parecer besteira o dinheiro que a gente entrega nisso, não é. Mas para a gente não é. A gente tem aquela expectativa, Mas até aí, quando eu cheguei lá em Floresta, eu disse, mamãe, eu vou ser coautora de um livro. Que isso? Expliquei para ela, você está atrasada, viu? Eu pensava que você fosse fazer isso antes. Aí ela começou a contar que eu fui alfabetizada por minha mãe, né? Eu fui para a cidade estudar com 12 anos de idade. Eu sabia ler, escrever e fazer as 3 operações, só não divisão. Então, tudo isso eu tinha aprendido com minha mãe. E ela conta que eu sentava ao lado dela com papel na mão e lápis e dizia, mãe, diga alguma coisa para eu escrever. Ela, menina, vai te aquietar que eu estou com dor de cabeça. E eu, lá no papel, escrevi. Até hoje ela lembra disso, né? Eu tinha fome de escrever, eu tinha vontade de colocar para fora o que eu pensava. E quando eu não conseguia, eu perguntava, nem que a resposta fosse, vai te aquietar que eu estou com dor de cabeça, eu escrevia isso. Mas eu acho que devo também à minha mãe essa minha vontade de ler, porque ela tinha dezenas e dezenas de livros de cordel. Agora eu estou entendendo esse cenário do fundo. Hoje não existe mais nenhum daqueles, porque eu rasguei todos. Mãe, para que a senhora deixou? Eu rasguei esses livros. Você queria, você lia, mas ela disse que não fui eu que rasguei. Ela dizia que eram os outros, os pequenos, os irmãos pequenos, né? Era em grande quantidade, não dava nem para dizer quem tinha rasgado o livro. Eu tenho 10 irmãos, né? Sou a mais velha de todos, né? E eu acho que foi daí que nasceu a minha vontade de ler, de escrever. Então, eles deixaram que eu fizesse isso para ser professora. E qual incentivo, quando você lembra dessa história da sua mãe, que você deixa para os colegas, as pessoas que estão aqui na live hoje? Olha,
eu deixo o seguinte: ajudem o seu filho a ler. Ajude as crianças que estejam ao seu redor a ler. Não interessa o quê. Porque tem gente que diz assim, gibi é uma coisa errada da criança, porque existem palavras escritas de forma errada. Não é. Não é, porque eu li muito gibi. Li muito, eu não sei se você sabe o que é livro de bolso. Uns livrinhos Sim. pequenininhos, de faroeste, sei lá, aquele negócio. Li romances, Sabrina, Júlia, sei lá o quê. Eu li muito, até chegar nos livros que eu estou lendo hoje, eu passei por tudo, por todo tipo de leitura. E eu acho que tudo foi válido. Tudo foi válido. Creio que se minha mãe tivesse tirado o livro de mim, que não podia pegar, que o livro era para ficar lá bonitinho e arrumado, eu não teria andado por esse caminho. Então, ao invés de dar um presente de uma arma a uma criança, dê um livro. Depende da idade da criança, do desenvolvimento intelectual da criança, você vai escolher um tipo de livro adequado para ela. Um livro de pintar, um livro para desenhar, tem por aí. Um livro para ser lido, tem livros por aí que são 366 histórias, uma por noite para a mãe ler para a criança. Então, isso é muito interessante. E outra coisa, você vai comprar um livro para dar para uma criança, não deixe que ela não, para os pais não guardarem esse livro. Deixa ela pegar, manusear, deixa ela rasgar. Ela está crescendo com aquilo. Um dia ela vai perceber que não deverá rasgar e vai parar. Então, é importante. A leitura é muito importante. E quando você recebeu o livro, tá com o livro na mão, como é que foi? Conta aí para nós. Foi bom. Foi assim, porque você estava desconfiada, já queria vir me buscar aqui em casa com tudo. Já sim. Mas esse povo que está na live, esse povo maravilhoso que me conhece, sabe que eu não estou brincando, eu iria mesmo. Eu já fui trollada uma vez, duas vezes não. Bom, é uma sensação assim de empoderamento. Eu escrevi. Porque só Machado de Assis poderia publicar um livro. Machado de Assis só tinha até quarta série, não mais que isso. Como é que uma pessoa faz faculdade, faz pós-graduação e não tem condições de escrever? Ainda que seja de coautoria, não tem condições de escrever? Eu acho que muita gente assim, tem um medo. Machado de Assis, José de Alencar, eles são grandes, mas eles foram grandes porque registraram essa grandeza. Boa, professora. Quantas pessoas boas, bem melhores do que a professora Fafá, se foram sem registrar nada e ninguém mais ouve falar. Nem o nome de uma rua é colocado. Então, quando eu vi o meu livro em mãos, eu digo, sim, agora eu vou demorar algumas dezenas de anos para morrer. Dizem que se torna imortal quem tem um filho, planta uma árvore e escreve um livro. Já fiz essas 3 coisas, faltava só o livro, né? Agora eu vou me tornar, não imortal, mas eu vou viver mais umas boas dezenas de anos. Então, eu acho que a importância do livro é essa, Rodrigo. É você registrar a sua história para passar ela para outras pessoas. Quem essas outras pessoas? Quem vai se interessar pela vida de uma professora? Ex-alunos, filhos de ex-alunos, meu próprio filho, Gustavo, né? Ele leu o seu capítulo? Leu e leu para o pai, com o pai. E aí? Eu da sala só ouvia eles rindo e conversava, e ele perguntava para o pai alguma coisa, ele respondia, depois ele veio me perguntar
Mas essa história que tem aqui dessa aluna sua, do pé que ela botou fora da sala, é verdade? Eu, sim, é verdade. Queria não, uma professora como a senhora. Mas eu já fui sua professora. Eu fui e eu sou desse jeito. Ele, não, mas eu acho que nessa época a senhora era ruim. Eu, não, é a mesma coisa. A situação da época que me fez ser daquele jeito. Mas eu gostaria que os meus amigos, minhas amigas, também, pelo menos, né, poderão fazer algo mais, registrar a sua história é uma coisa muito importante. Eu tive professores em Floresta, professores excelentes. Sabe o que as pessoas costumam dizer? Professores da geração moral e cívica, não costumam dizer por aí, né? Eu tive essa sorte. Eu tive a sorte de ter professores, um professor que há pouco tempo que ele se aposentou. Quando eu me aposentei, ele ainda estava na ativa. Era um professor de matemática, professor Luiz Cordeiro. Ele entrava na sala para dar aula, levava apenas o giz na mão. Na época era o quadro de giz. Quadro ele negro. levava o quadro de giz. E ele dava aula, todas as aulas assim, ele brincava, ele sorria e todo mundo aprendia. É uma maravilha de pessoa. E tive muitos outros, Terezinha Novaes, Expedita Cantarelli, Dona Aparecida, Bela, Marta, Glória Sampaio, Dona Lourdinha Sampaio. Eu tive muita sorte de ter professores excelentes, excelentes. Professores assim, que era para estar dando aula em faculdade. Mas eu tive a sorte deles ensinarem a mim, e não na faculdade hoje, né? Eu tive muita sorte. Então, apesar desses professores terem sido excelentes, são seres humanos, assim, de respeito, de responsabilidade, de uma grandeza admirável. Já se foram, alguns já estão com Deus, e não tem o registro de sua passagem aqui, de professores excelentes que foram. Né? Então, quando eu recebi o livro, quando eu me vi com ele na mão, eu pensei, eu não vou passar pela vida em branco. Agora eu tenho alguma coisa registrada. E daí também nasceu a vontade de registrar mais. Né? Eu pretendo fazer a minha biografia, que não vai sair com o nome biografia, porque se assim for, quem vai se interessar em ler biografia de Fafá? Né? Quem está vendo a live... Tem outras maneiras de posicionar isso. Pois é. Quem está vendo a live vai dizer, nem sei o que vou fazer. Se o comentário sair, ai, vocês já vão comprar. Então, sim, Rodrigo, quando você perguntou assim, como eu tinha foi a resposta, qual foi o feedback, eu não informei a ninguém. Né? Não informei. Quando o livro já estava em mãos, então passou uma amiga aqui, uma professora, e eu disse, moça, vem aqui, você tem R$50 em casa? Ela disse, tenho, assim, meio desconfiada, tem. Disse, pois bem, depois você traga ele, porque você vai estar comprando meu livro. Ela, se é assim, tenho que comprar. E assim foi. A minha propaganda e a minha venda foi assim. Bem direto ao ponto, né? E hoje, como é que está o seu estoque de livros? Eita. Se alguém quiser comprar, como é que faz? Se alguém quiser comprar, eu já estou com meu estoque negativado em pelo menos 3 livros. Você tem quantos? Não tem 3 pessoas, já tem pelo menos 3 pessoas querendo, não tem mais.
né? Mas eu vou voltar à editora e vou repor meu estoque. Vamos É fazer isso. uma conta rápida aqui, só para que quem está na live possa entender. Você recebeu, vamos colocar aqui, você recebeu os livros em janeiro, vamos fazer aqui para a conta ficar redonda. 2 meses depois, você não tem mais nenhum livro em mãos. Não. Gente, é para que vocês percebam, e eu fiz uns stories aqui que estão lá no Instagram da editora, para que você perceba que o livro ele tem saída. O livro é um produto vendável. Mas, obviamente, que existe todo um processo, toda uma construção por trás do livro, para que esse livro se torne vendável. Porque, como o Fafá bem disse aqui, eu não posso colocar o nome biografia de Fafá. Não. Existe o nome, existe a capa, existe a forma que o livro é produzido, existe todo um trabalho de marketing. E quem acompanha a editora aqui sabe que a editora tem um trabalho de marketing muito forte, aqui no Instagram principalmente. Então isso facilita o processo de vendas de quem vai vender. E outro ponto importante, a editora não vende livros. Nós não vendemos os livros exatamente para que o coautor, a professora Fafá, que está aqui com vocês, ela recupere esse investimento que ela fez. Então, qual é o risco que ela tem? Zero. Qual é o risco que você tem hoje? Zero. Você está fazendo um investimento, está registrando a sua história, o seu legado, vai receber os livros, recebe os livros e 2 meses depois você já recuperou tudo que você investiu. E está no lucro. Por quê? Porque você tem a sua história, o seu legado em mãos. E você pode pedir mais. E isso se tornar uma segunda renda. No cenário que a gente está vivendo hoje de pandemia, ninguém pode ter uma renda só. Tem que ter 2 ali para ir complementando, porque a coisa não está muito fácil. E a sua história, o seu livro, uma coisa que você tem, é sua, que ninguém tira, única, original, ninguém pode copiar. Você tem a possibilidade disso se tornar um negócio para você. Então, quando a professora Fafá diz aqui que quando ela recebeu o livro, esse livro ele entrou na vida dela e olha o tanto de coisa que fez. Mexeu com a família, porque aproximou o pai e o filho lendo o livro e comentando a história. Então, mexe com a parte da família, mexeu com a parte profissional, porque ela realizou um sonho de registrar o livro, de ter algo escrito dela, tornou ela imortal, entre aspas, porque quando você escreve, quando você registra, é seu, é algo que ninguém tira mais. E a nossa seriedade é tanta enquanto editora que a gente tem um registro internacional da obra. A obra é registrada. Então, se alguém quiser procurar lá no ISBN, Professores que Inspiram, volume 1, a obra está registrada. Ninguém pode plagiar, copiar, nada disso. Então, gente, percebam que escrever um livro, registrar a sua história, o seu legado, não é algo difícil. Não. Você não tem percas. Fazendo o trabalho com a nossa editora, você tem todo o suporte com a nossa equipe. Você tem uma mentoria com uma pessoa que entende de fato do assunto. Você tem uma mentoria de marketing. Você recebeu hoje, não foi, professora Fafá? Ontem, perdão. Uma mentoria de marketing, de como você pode estar propagando e vendendo os livros. Você ganha dinheiro com a venda dos livros. E você pode solicitar uma nova remessa e transformar isso no negócio. Só aqui eu tenho 7 bons motivos para que você publique a sua história e o seu legado. Aí eu te pergunto, é justo você deixar toda essa dedicação, todas essas horas, esses finais de semana, corrigindo prova, fazendo planejamento, atendendo aluno, muito mais agora nesse ensino remoto, que é não sei quantos mil grupos no WhatsApp, é planilha, é SEP, é um monte de coisa. Eu estou falando porque eu vejo isso aqui dentro de casa e muitas vezes eu tenho que parar para dar esse suporte aqui também. Porque eu conheço, gente, entenda,
Quem está falando aqui com vocês é uma pessoa que entende, que conhece a educação, que sabe do que está falando. Quando a gente fala que escrever não é difícil, que o processo é rápido, eu conheço a rotina do professor. Então, quando eu digo que você consegue, que é possível para você escrever, do ponto de vista de tempo, do ponto de vista financeiro também, porque a gente partiu uma parcela que cabe no orçamento do professor, foi tudo pensado. A gente não fez aqui um projeto, vamos fazer aqui um projeto aleatório, não. Foi pensado em você, professor. E o efeito que isso provoca, a quantidade de portas que você pode abrir, né? A professora Fafá está aposentada, ela tem um negócio na mão dela, que ela, pelo que eu disse aqui, ela vai botar para funcionar. Professora Marta, para quem conhece, para quem é aqui da cidade de Lagoa Grande, ela transformou isso em um negócio. Ela já está na segunda remessa. Professora Socorro Mendes também, que foi parceira, que é parceira da editora, já publicou 2 vezes, tanto no Mulheres de Sucesso quanto no Professores. Pode dizer aqui. Então, diante de tantas referências, diante de tantos benefícios, o que está faltando para que você seja parte? E esse projeto é um projeto anual, tá? É uma vez por ano. É uma oportunidade. Porque a gente tem outros projetos, a gente tem outras ideias, a gente tem outras coisas, como, por exemplo, a biografia de Fafá aqui que ela falou, nós vamos conversar sobre isso, tá? Então, professor, a gente está nas últimas vagas dessa segunda edição e a gente deixa o direct aqui da editora aberto para que você mande uma mensagem e diga, olha, eu quero entender mais sobre esse projeto, como é que eu faço para ser parte, que eu assisti a live, porque é uma oportunidade. E o professor, e a nossa grande missão aqui com esse projeto, é que o professor, ele abra a cabeça para outras frentes. Você pode ser um escritor, você pode ser um palestrante, você pode ser um formador. E um livro, você ter um livro em mãos, é uma carta de autoridade. Não que o professor não tenha autoridade pelo que faz, não é isso. Mas a percepção das pessoas muda. Então você diz, eu escrevi essa obra, a pessoa já olha para você diferente. É natural. E você abre portas. Então, essa é a oportunidade que está aqui diante de você que está assistindo essa live hoje. É caro? Não é. Não é. Não. Porque a gente vem com a política de dar acesso. Quem conhece o mercado editorial sabe quanto custa uma coautoria no mercado. Sabe que é o dobro, o triplo do valor que a gente pratica. E você tem essa oportunidade. Na porta de casa, para alguns que sabem, né, que me conhecem, que conhecem a professora Fafá, que sabem da referência da editora, que pode olhar o feed da editora para ver a quantidade de depoimentos. E falando de depoimento, eu achei muito legal o depoimento que você falou, professora, quando você disse assim, eu tinha um desejo de publicar, mas eu nunca tinha tido a oportunidade. Como assim? Me explica um pouquinho para a gente entender. Eu poderia ter tido a oportunidade se eu tivesse procurar uma editora, né? É fato. Mas eu achava tão distante de mim, procurar uma editora deve ser caro, deve dar Uma muito pessoa de trabalho. fora. Sim, então, nesse caso, a editora veio até mim, através da professora Socorro Mendes, que me procurou, perguntou se eu gostaria de participar, e eu disse, não sei, tenho dúvida. Ela disse, você conversa com o Rodrigo e aí você decide, perfeito. E depois da conversa, estou com o meu livro aqui. Estou com ele em mãos. Que, na verdade, só tem o seu, pelo que você está dizendo aqui. Só, Rodrigo. Porque, assim, eu tenho alguns outros aqui, mas já estão Já estão todos vendidos. assim, já estão vendidos. Todos já tem acho que uns 5, 6 aqui, mas Já está então vendido. eu vou ter que ir em busca de outros, eu preciso de mais, né? Depois a gente conversa. Sim, sim. Entendem, gente? É isso. Não é um produto que vai ficar encalhado aí na sua estante, não. É algo que tem saída, que tem um trabalho por trás, que tem uma orientação, que tem um cuidado. Porque é interessante quando você fala, professora, que é o respeito.
E a gente tem isso muito conosco, por quê? Porque é a coisa mais importante que o ser humano tem é a sua história, o seu legado. Não adianta ter todo o dinheiro do mundo, não adianta ter todo o prestígio e tal, mas a coisa mais importante que qualquer pessoa tem é a sua história. E nós, quando a gente faz a entrega dos livros, quando a gente começou lá atrás, a gente sempre teve esse sentimento muito forte de respeito com a história e com o legado, de cuidado, de zelo. Porque a gente sabe que é a coisa mais importante que a pessoa tem. Por isso que você diz, quando eu peguei, é um filho. Meu filho chegou, graças a Deus. Chegou. É isso, gente. Muito bem, muito bem. Professora, quando você olha isso tudo, e mediante essa fala que a gente teve aqui, esse raciocínio, tanto construído por você e que a gente complementou aqui agora, quão importante esse projeto foi para você? Quão importante registrar o seu legado foi importante para você? Olha, a importância, Rodrigo, acho que já está intrínseco nas palavras que eu disse anteriormente. É não deixar morrer o meu legado. Para que outras pessoas que nem venham a me conhecer saibam. Então, como gostava, o que ela deixou para o filho dela. Então, isso está registrado. Sem o livro, era difícil, é difícil deixar isso. Quantas vezes a gente vê na cidade, Rua Maria, sei lá o quê? Maria Antônia. Quem foi Maria Antônia? Sei não. Ela fez o quê? Eu acho que ela foi professora. Em que época? Não sei, não sei. Então, isso é morte. Isso é morrer. E eu digo mais, professora. É meio que você transferir toda a sua história para a mão de outra pessoa. Porque você fica refém do que as pessoas falam. E quando você registra, é você dizendo. Travou, Rodrigo. Tá travando aí. Voltou. Eu dizia que quando você não registra, você fica refém do que as outras pessoas falam. Mas quando você registra, é sua voz. É você falando o que você fez. Perfeito. Eu não havia pensado nisso, mas se eu dou a voz para outra pessoa, ela pode dizer o que quiser, né? Pode acrescentar ou diminuir. E principalmente quem é professor, né? Aqui para nós. Você deixar na mão por exemplo, dos alunos, quem foi você, às vezes nem sempre pode ser bom, né? Pois é. Estou achando interessante não aparecer os alunos que não gostaram da professora, não gostavam da professora, porque teve também, né? Sim, aquela claro. professora, a professora exigente que gostava de perfeição, que queria ver o aluno aprender, ela não agradava a todos, né? Eu não agradei a todos os meus alunos, mas alguns deles, depois de 10 anos, 20 anos, me procuraram e disseram assim, professora, eu me enganei com você. Você não era chata, você era exigente. E eu vi que foi bom para mim ter uma professora exigente. Então, isso me deu lenha para continuar sendo exigente, até me aposentar. Isso nem sempre agradou. Viu? Mas durante a minha caminhada eu percebi também que nenhum aluno gosta de professor bonzinho. Eles dizem, é bobo, a gente faz o que quer, é besta, né? E essas coisas são coisas que a gente aprende no dia a dia, a gente aprende na prática. Não é escola que ensina, não é faculdade que ensina. Isso. Professora Fafá, eu vou ler aqui os comentários. E aí... Ainda tem. Gente, e nunca parou. O legal é que nunca parou. Que bom.
Janete Lima diz aqui, ela é muito maravilhosa. É uma ex-aluna que tem uma voz belíssima, canta e encanta. E ela lembra dos alunos, tá vendo? Que bom. Lembro? Carmen Freire, que também é coautora do projeto Mulheres de Sucesso de Floresta. Fafá é bem conhecida, Rodrigo. Um exemplo de professora. Obrigada. Maria Perpétua. Saudades, Fafá. Eu também, Perpétua. Suelen Souza. Minha vizinha arrasa. Oh, obrigada, Sueli. Tem que falar baixo, né? Ela vai ouvir. Rafa Matos. Fafá, você é show. Obrigada, Rafa, meu colega de trabalho na escola Inácia Rita. Erickson Henrique, ele faz uma cobrança aqui, ó. Se você não falar de Radija, não vale. A Radija era minha cachorrinha, uma cachorrinha que era maior do que eu, quando ela colocava as patas aqui. E eu era vizinha da atual esposa dele, né, da minha comadre, e às vezes ele chegava ali em silêncio, em busca da namorada, e Radija avisava que ele chegava, latia, mas eles se davam muito bem. Curiosidades aqui. Lua Sou, sensacional. Que história linda, professora Fafá. Obrigada. Marineve, eita, Rodrigo, você escapou. E com folga. Acho que falando de quando você vinha buscar. Pois é. Ela sabe, Marineve sabe que eu iria. Maria Perpétua, guarde meu livro, Fafá. E agora, Fafá? Agora a editora vai ter que fazer uma outra remessa para mim. Pronto. Neide Pereira, registrar o seu legado é ter o prazer de ver a importância disso em vida. É maravilhoso. Com certeza. Obrigada. Neide. Importante fazer isso em vida, gente. Para que você possa ver o impacto disso na vida das pessoas. Porque às vezes as pessoas têm mania de fazer as coisas depois que as pessoas já partiram. Já partiu? É importante, mas não é a mesma coisa. Não nunca vai ser. Veja como o que aconteceu com esse livro. Uma menina, uma ex-aluna lá de Petrolândia, que eu não a vejo há mais de 14 anos, e a gente entrou em contato agora, né? Tá vendo? Ruth, parabéns, professora Fafá. A senhora é realmente inspiradora. É uma honra ter sido sua aluna. Parabéns, Vale Editora, por proporcionar o registro de legados tão incríveis. Obrigado, Ruth. Ruth é professora de inglês na Inácia Rita atualmente. Foi minha aluna, né? Olha aí, os legados passando. Vamos lá. Auxiliadora Sobral, palmas para a Fafá. Obrigada, Dora. Socorro Mendes, Ruth, querida, você precisa registrar sua história. Pois é. Gostei, Socorro. Maria Perpétua já mandou a direta aqui, ó. Providencie. Suzy Neide, convivi com você e o tempo que sobrava era para devorar livros. Você já me falou, mas esqueci. É minha irmã. Minha irmã professora também. Sua irmã? Esqueci de quantos livros você já leu. Ela completou aqui. Socorro Mendes. Marineve, seu livro está comigo. Marcaremos um dia. Beijos. Mônica. Excelente pronunciamento, Rodrigo. Obrigado, Mônica. Cristi Desenhos. Eu tô aqui. Está marcando a presença, viu, professora?
Você fazia É chamada e colocar aluno. falta nele. O Erickson Henrique diz, agora sim. Falei em Radija, né? O da Radija. Pessoal, a gente está chegando aqui ao final da nossa live. E eu gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários qual o feedback de vocês sobre a live. O que vocês estão achando da live aqui com a professora Fafá? A gente está aqui falando, a gente vê alguns comentários, mas o que vocês estão achando? É importante para a gente ter esse feedback, né, Fafá? É sim. E enquanto vocês vão colocando aqui o feedback de vocês, eu vou fazer a pergunta que eu costumo dizer, professora Fafá, que é a pergunta de R$ 1 milhão. Eita, Você está essa preparada para essa valeu. pergunta? Pode tomar uma água aí. Você não tem a opção de pular, não Será pode que vem consultar aí? universitário, não tem nada disso. É você e você. Deus. Não, Leca eu diz e aqui, Deus. eu adorei. Leca diz aqui, ó, eu adorei a sua estratégia de vendas, tá vendo? Bem incisiva. Deu Não tem certo. nem como escapar, né, Leca? Pronto, professor, você está preparada para a pergunta de 1 milhão? Tô sim. Se eu não souber, eu não Vamos lá. respondo. Você não tem essa opção. Tem que responder. Professora, quando você olha para a sua trajetória, para o seu legado, para tudo que você construiu ao longo desses anos dedicados à educação, de tanto sacrifício, de tanto esforço, de tantas mudanças, de conhecer tanta gente, de conhecer tantas culturas, né? De transitar nos vários espaços e sempre deixar amigos, né? Sempre deixar a porta aberta para retornos, para as pessoas que lhe conhecem, que estão aqui na live hoje, dando feedback, falando o quanto aprenderam com você, falando o quanto você foi importante na construção deles. Quando você olha para tudo isso e você vê a concretização através desse livro, na sua opinião, para a professora Fafá, o que é ser um professor que inspira? É a pergunta de 1 milhão, né? Não pode pular. Não pode. Olha, Rodrigo, é o seguinte, não vou me estender nessa resposta. Eu acho que o professor que inspira é aquele que, eu não vou dizer que faz com que o aluno, mas o que dá suporte ao aluno caminhar sozinho, ao aluno decidir a sua vida, seguir em frente, não seguindo as palavras do professor, nem sempre o exemplo do professor, mas ele transformando o que aprendeu com aquele professor em algo que possa seguir em frente, algo que possa caminhar. Uma coisa que eu sinto falta nas escolas, que muitas vezes assim, deixa a desejar, a gente vê aluno de 17, 18 anos, vai tirar a identidade, por exemplo, e tem que ir o pai ou a mãe com ele, porque ele não tem a iniciativa de só, ele tem medo. Alguém deixou de ser inspiração para ele. Alguém deixou de dizer a ele: tome suas decisões, tome o seu destino em suas mãos. Não vá deixar que outro resolva as coisas por você. Faça. Eu sempre procurei fazer isso. Nem sempre acontece, e meus colegas professores sabem disso, né? Às vezes o professor ensina e o aluno não aprende, passa direto, né? Mas às vezes aprende. Às vezes, numa sala de aula de 40 alunos, um aprende. Um segue o professor como inspiração. Eu mesma tive vários professores que me serviram de inspiração. Alguns, como eu disse anteriormente, já estão com Deus. Mas
a professora que eu sou hoje é um pouquinho, como diz o bom matuto nordestino, é um cadinho de cada um, sabe? O modo de falar de um, a seriedade de outro, o compromisso de outro, sabe? O que eu achava de melhor em um professor, eu procurava seguir. Eu acho que meus professores me inspiraram. E acredito que eu também sou uma luzinha lá no túnel de algumas vidas. Não, sei que não sou perfeita, né? Ninguém é. Mas outra coisa também, Rodrigo. Desde da minha adolescência, eu acho, automaticamente, sem eu me organizar para isso, eu já era inspiração para outros adolescentes, para meus amigos. Como eu falo no livro aí, aquilo que as pessoas achavam em Fortaleza, que era uma pessoa forte desse vida, nem sempre era um medo disfarçado de Fortaleza. Né? E as pessoas admiravam isso e passavam a seguir. Elas nem sabiam que nem era isso. Né? Mas eu passava essa segurança para as pessoas. Teve gente que depois de adulta, encontrei e veio dizer assim, eu passei a gostar de ler por causa de você. Eu disse, mas eu não lhe conheci. Eu não lhe conhecia na adolescência. Mas eu lhe conhecia. Eu via você lendo, eu passava em frente da sua casa, você estava lá embaixo de uma algaroba lendo, e eu passei a ler também. Depois foi que eu vi como era bom. E outras coisas, imitavam, diziam que gostavam do meu cabelo, por isso que até hoje eu não quis alisar meu cabelo, deixei assim, natural, né, cachos, porque naquela época já diziam, eu gosto, eu quero meu cabelo igual ao seu. Eu já era inspiração de alguma forma. E hoje eu tenho, assim, orgulho de saber que tenho alunos que, inspirados em mim ou não, são professores, são diretores, são policiais. Apesar de que eu dizia, não seja policial, vá para outra profissão, mas muitos seguiram. Tem médicos, advogados, tem gari, tem tudo. Né? Quem já ensinou, sei lá quantas pessoas, acho que umas 5.000 pessoas passou por minha mão. Tem todos os profissionais, né? Tem todo tipo de profissional. E eu acho que o professor que inspira é esse. O professor que dá suporte para o aluno seguir em frente com suas próprias pernas. Gente, eu quero agradecer a cada um de vocês por estar aqui conosco essas 1h30 de live. Passou rápido, tá vendo? Vocês perceberam a professora nervosa? Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Vocês perceberam alguma coisa, algum comportamento nesse sentido aqui, gente? Porque ela estava super apreensiva nessa live. Professora, muito obrigado por você ter aceitado o convite da Vale Editora, de estar aqui, compartilhando um pouquinho mais sobre a sua trajetória e seu legado. A gente precisa agradecer pela confiança, né? Você ter confiado, ter acreditado no trabalho e ter ressignificado essa experiência negativa que você teve um dia, né? Tirar essa experiência negativa e colocar positiva. Você tem o seu legado em mãos, seu livro está com você, você já está disseminando esse legado para outras pessoas, né? Tanto que você não tem mais, você vai solicitar uma nova remessa e a gente vai falar sobre isso depois. Então a gente precisa agradecer pela confiança, agradecer a professora Socorro Mendes também, que tem sido uma super parceira da nossa editora, né? Ela acreditou desde o primeiro e sempre tem trazido, sempre tem buscado mostrar aos colegas a oportunidade, né? De viverem essa experiência tão positiva que é escrever um livro, como você falou aqui. Quem nunca escreveu não vai saber. Só quem tem um livro na mão que vai saber a experiência, o que é o sentimento, a sensação. E quando a gente vê
também aqui a cidade de Lagoa Grande começar a construir essa rede de coautores, que começou com a professora Marta, e agora tem você, professora Joelma, professora Cineide. A gente começa a ver essa cultura do livro se fortalecendo muito, e que vocês estão fazendo história por terem sido as pioneiras e estarem incentivando outros, é muito importante para a gente, e a gente sente essa realização, porque essa é a nossa missão enquanto editora. A gente está trazendo a editora, a gente trouxe a editora aqui para o Vale, porque a gente sabe que aqui no Vale tem muita história. E a gente sabe que tem muitas pessoas que precisam registrar, que têm um desejo, que podem, né? E a gente montou toda uma estrutura, embora ela seja bem robusta, só quem está dentro, que participa da mentoria, que passa por todo o processo, sabe a robustez desse processo. A gente montou tudo isso de uma forma acessível. Porque qualquer pessoa, como você bem disse, não tem só professor de português. Eu tenho um professor de exatas. Olha, eu detesto escrever, mas eu vou escrever esse livro porque você me disse que tinha uma mentoria. E depois da mentoria tá lá o capítulo do rapaz. Era só isso. Eu pensei que era uma coisa tão absurda. Pois é isso. Escrever é isso. É processo, é passo a passo. Não é difícil porque o que você vai escrever são verdades. É a sua história, é a sua vida. É o seu legado, a sua profissão que vai estar ali. Então, não é difícil. Qualquer professor de qualquer área pode fazer isso. Aliás, não só professor. Né? Não só o professor. Mas todo como vocês têm aí outros projetos. Mas... E também pessoas que, não, que, como eu vi no projeto aí, tem o pessoal da saúde, né? Tem um projeto para o pessoal da saúde. A gente tem o Heróis da Saúde. Exato. Então... Rodrigo, eu gostaria de passar ainda para as pessoas que estão na live, principalmente professores, que estudem. A chave para ser um bom professor é estudar. Estudar, pesquisar, se organizar e fazer as coisas com responsabilidade. Né? A chave é essa. Acrescentando a isso, amor. Não só o amor puro em sala de aula não vai adiante. Viu? Só o amor puro fica melado, fica meloso e perde-se o respeito. Amor sem conhecimento na sala de aula não funciona. E também o professor, só com conhecimento, só aprendizagem, sem amor, sem uma pitada de carinho, de atenção, de diálogo, de respeito, também não vai longe. Não será, com certeza, não será um bom professor. Não sei se eu fui isso na sala de aula, mas daqui para frente, quem estiver me ouvindo, faça isso, que vai dar certo, né? Amor, respeito, estudo para ter conhecimento. Então, como eu dizia, a gente agradece aqui e a gente faz esse registro, professora. Eu ainda vou ler aqui os comentários, que tem bastante aqui, mas é muito importante fazer esse reconhecimento. O objetivo do projeto é esse, é valorizar, é reconhecer, é dar o respeito ao que o professor merece. Diante de tudo que ele faz, toda a rotina, quem é professor sabe exatamente do que eu estou falando. E dar voz. O objetivo também é dar voz para que você diga a sua versão da sua história. Porque ninguém melhor do que você para falar sobre o que você viveu. Esse encontro consigo mesmo, ele é muito importante, porque ele tem o poder de que você reconheça o quão grande você foi, o quão inspirador você foi. Uma pessoa que tem 5, 6, 8, 10 mil alunos que já passaram pela sua vida, ela tem algo a registrar. E uma coisa que é muito importante, gente, todo mundo, até um bebezinho de 1 mês, ele tem uma história que merece ser registrada. Não existe no mundo essa pessoa que não tem história. Não existe. Não existe. E cada mentoria, cada live que a gente vai fazendo, aí só reforça isso. Porque quando a gente ouve, era para escrever tanto, eu escrevi o dobro.
Meu Deus, foi um sacrifício eu conseguir resumir. Qual é o ser humano que não tem história? Todo mundo tem. Agora, o que é preciso? Você parar de fugir desse encontro com você mesmo. Porque esse encontro, ele tem essas memórias, ela tem um poder de mexer muito com você. Ela vai mexer muito com você. Por vários momentos eu vi aqui a professora emocionada. Né? Tem que tomar uma aguinha para poder descer, porque o negócio apertou um pouquinho. Mas travando, Rodrigo, travando. Trava não, para mim tá ok. Aqui estava travando. Pronto, voltou? Então, essa oportunidade, esse privilégio que a gente traz para você que está assistindo aqui essa live hoje. Registre. Quem não registra não é dono. Não permita que a sua história, o seu legado, o seu conhecimento fique na mão de outras pessoas, na percepção do aluno, ou que seja enterrado junto com você. Porque a única certeza que a gente tem é que nós vamos partir um dia. Tá bom? E se você quer registrar, quer escrever... Não está conseguindo ouvir, professora? Eu estou vendo você normalzinho aqui. Pronto. E agora? Não está conseguindo Vamos ver ouvir? agora sim, mas passou alguns, acho que mais de minutos sem ouvir. Se a Só internet você fazendo caras e boca. A internet boicotando a gente aqui momentaneamente. Então eu vou ler aqui os comentários, professora, para que a gente Será possa que as fazer outras pessoas estão ouvindo? Eu acredito que sim, porque ninguém colocou o feedback aqui. Tá todo mundo colocando aqui. A live vai ficar salva. Pronto. Eu vou ler os comentários aqui, gente. E aí eu vou explicar como é que vai ser essa questão da live, se vai ficar salva, como é que faz. Janete diz aqui, oxe, o que mandar ela responde. Essa daí é arretada. Falando sobre a pergunta de 1 milhão. Ruth. Muito bom, espontânea, maravilhoso momento. Marineve, sempre bom ouvir boas histórias de vida. Fafá, eu te admiro muito. Obrigada, Marineve. Gente, ouvir de Marineve, que ela me admira, é coisa para a gente passar a noite em claro, viu? Porque Marineve é um gênio. Quem conhece sabe. Socorro Mendes, a live sempre traz conhecimentos, fluidez. Rodrigo é um excelente mediador. Sempre muito importante conhecer o outro. E sim, nós vamos marcar a sua, viu, professora Socorro? Você está me devendo uma live. Socorrinho do Ceará. Tá me devendo uma live. Leca Lima botou aqui, muito bom. Rita Madeiro, excelente, histórias inspiradoras. Beijo, comadre. Beijos, beijos e beijos, comadre Rita. Marinha Nunes, momento de aprendizagem. Oh, que linda. Professora Nicileia, boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Desenhos. Ela foi ótima. Oh, obrigada. Nalva Freire. Fafá, seu irmão Jessininho está lhe parabenizando e está muito orgulhoso. Obrigada. Mariso, a live ficará salva? Gente, a live vai ficar aqui no IGTV por 24 horas, tá? Depois ela vai para o nosso canal do YouTube, Vale Editora. Lá no canal do YouTube, a gente tem todas as lives que nós já fizemos com os coautores. Tem quase 50 lives lá. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a história da professora Fafá e outros colegas que já publicaram, você pode maratonar lá as lives, tá? Tem, inclusive, playlists separadas por projetos, para que você possa ver. Então, até a sexta-feira,
a live da professora Fafá vai estar lá. Quando ela receber, a gente vai mandar para ela o link e ela vai, com certeza, divulgar para que você possa assistir na sua Smart TV, com a pipoquinha do lado, muito bem sentado, muito tranquilo. Quem sabe que tem muita gente que não tem prática com Instagram. Então, a gente também coloca no YouTube para que o máximo de pessoas vejam. Tá bom? Todo mundo dando feedback aqui, que estão ouvindo, aqui tá ok. Manda beijos, madrinhas. Tereza aqui dizendo. Beijos, Ana Tereza. Te amo. Carmen, parabéns, Fafá. Essa conquista nos faz sermos mais fortes. Obrigada, Carmen. Verdade, viu? Professora Fafá, você quer fazer as suas considerações finais para a gente encerrar aqui a live? Fica à vontade, seu momento. Só agradecer a Deus, sempre sou grata a Ele, me considero uma pessoa de sorte, exatamente porque Ele está sempre do meu lado, desde sempre, nem lembro desde quando, e agradecer a cada um de vocês que participaram dessa live, muito agradecida, fiquei felicíssima por reencontrar, apesar de ser na live, apesar de ser online, né? De reencontrar ex-alunos, amigos, de saber que meu irmão, a essa hora, estava vendo a live, cansado, chegou do trabalho, normalmente ele está dormindo nesse horário, né? E estava parando para me prestigiar. Obrigada. Obrigada a Rodrigo, né, porque me deu essa oportunidade de ter livro, de conversar com o pessoal, de fazer essa live. Rodrigo, você é um tipo de pessoa que o mundo precisa. O mundo precisa de mais pessoas Obrigado, como você. professora. E Obrigado. obrigado às pessoas das escolas que eu trabalhei, né? Parece-me que cada uma escolinha que eu trabalhei pingou um pouco de Mandou gente um aí. representante. Pois é. Muito agradecido. Não esqueçam, para ser bom professor, tem que estudar muito. Eu tenho uma amiga, tinha, porque ela está com Deus também. Ela costumava dizer que não gostava de ensinar. Não tinha vocação para ser professora. Mas, já que tinha de ser, fazia o melhor possível. E as pessoas diziam, mas como você é tão caprichosa, tão dedicada? Ela, mas eu não tenho que ser professora, então serei o melhor possível. Então, isso para vocês também. Já que tem de ser professora, que seja o melhor possível. Não só professor, mas já se você tem que ser lavadeira, que seja o melhor possível. Se você tem que ser uma arrumadeira, que seja o melhor possível. E principalmente professor, né? Vamos estudar, vamos pesquisar, vamos tratar as pessoas como gostaríamos de ser tratados. Não é porque é um aluno que a gente vai ter que gritar. Ah, mas você nunca gritou com o aluno, professor? Quem dera, gritei muito, gritei para ficar rouca. Mas a gente também pode ter controle. Eu já consegui passar um ano sem gritar com meus alunos. Eu não sei porquê, no ano seguinte eu esqueci. Mas foi muito bom. Foi muito bom, porque... esqueci, Rodrigo, por quê? Mas foi muito bom que esses alunos, que eu passei o ano todinho assim, procurei realmente, desde a hora que eu saía, hoje eu não vou brigar com meus alunos, não vou discutir. E eles passaram a falar baixo na sala. Ao invés de sair correndo e pulando, eles ficavam ali conversando em silêncio. Então, isso foi inspiração, né? Foi uma resposta ao meu comportamento. Então, vamos observar o outro. Aluno é gente, eles precisam mais de carinho do que de conhecimento. A gente sabe que eles precisam de conhecimento, mas eles não sabem. Eles sabem que precisa de carinho e de atenção. Isso eles sabem.
Então, a gente tem que fazer uma dosagem que faculdade não ensina isso. Ensinar a amar e a respeitar. Faculdade não ensina. A gente é que, como professor, tem que isso na prática, no dia a dia. Era Isso isso. aí, professor. Professora, eu sempre gosto de finalizar as lives fazendo o momento faz o print. Você está com a obra aí do lado, não está? Sim, Essa obra certeza. é o momento que esse momento faz o print, é o que a gente fica estátua uns 30 segundos. E a gente pede para as pessoas que estão aqui na live printarem e marcarem a professora, tá? E postarem no seu stories no Instagram, para que a gente possa mostrar para as outras pessoas e para os colegas que perderam esse momento de riqueza e de conhecimento. Eu convido você, professora, para a gente fazer esse momento faz o print agora. Vamos lá? Ok, ok. Segura a obra aqui, mas suba mais um pouquinho para aparecer o livro. Isso. Pronto. Vamos lá? Você que está aí assistindo agora, a gente vai ficar estátua 30 segundos e você printa e marca a professora. Tá bom? Vamos lá?